Olá! No item da despesa pública, é muito importante que a gente estude a classificação dessas despesas. E vocês sabem que a doutrina diz que classificação não tem certa nem errada. Tem a classificação que é útil, que nos serve para alguma finalidade, e a classificação que é inútil. Mas para nós, nenhuma classificação é inútil, porque ela pode cair no concurso público, né? Então, nós temos que estudar todas as possibilidades, todas as classificações, todos os critérios de classificação da despesa pública, porque aquele examinador, aquela pessoa que elaborou o concurso, pode ter sim uma preferência por um critério ou outro de classificação da despesa pública. E não é só a doutrina que classifica a despesa pública. Depois nós vamos ver que a própria lei também faz a sua classificação de despesa pública. E essa sim vai ser uma classificação com certeza muito útil. A classificação da Lei 4.320 de 1964, aquela norma geral de direito financeiro que tem status de lei complementar e, portanto, a sua classificação de despesa pública vai ser utilizada por todos os entes da federação e é essa classificação que vai constar dos orçamentos públicos, né? Então, a gente tem que estudar todas as classificações possíveis, começando aí pela classificação doutrinária de despesa pública. E como eu falei, a classificação vai adotar critérios, né? Qual o critério para a gente separar, para a gente colocar um tipo de despesa pública em um item ou em outro item da classificação. A primeira classificação que nós colocamos aqui fala do local da realização da despesa pública. E aí nós temos a classificação de despesa pública interna e a despesa externa. Essa é muito simples, né? Tomara que caia na prova uma classificação assim. A gente está percebendo que é uma despesa que o Estado vai realizar dentro do país, dentro do território nacional, então nós temos uma despesa interna. E é claro que o Estado brasileiro, como de todos os países, realiza sim despesas externas, gasta dinheiro lá fora. Não é só brasileiro não que sai gastar dinheiro para fora do país, não. O próprio país, o próprio ente da federação também tem despesas externas. Quando um representante nosso vai para outro país, vai para algum organismo internacional, seja num trabalho constante, nos organismos internacionais que o Brasil está representado e tem lá funcionários, servidores trabalhando, seja nas reuniões, naqueles eventos em que os representantes brasileiros precisam comparecer e são convidados a comparecer. A mesma coisa na despesa externa aí, a nossa representação em consulados e embaixadas pelo mundo afora, em todos os países. A gente não pode esquecer que os nossos embaixadores, cônsul e também os servidores que lá trabalham estão recebendo aqui dinheiro público do Brasil, estão sendo pagos com o nosso dinheiro, com dinheiro que a União arrecada da população. Então, esses gastos externos, gastos que são realizados fora do território nacional, vão ter aí essa classificação de despesa externa, verdade? Quanto à regularidade, ou seja, se essa despesa é uma despesa comum, que acontece sempre, que a gente já está esperando, que faz parte das autorizações do próprio orçamento. O orçamento, quando ele é elaborado, já prevê com bastante antecedência, ou seja, já prevê no ano anterior, no exercício anterior, que a despesa vai ser realizada. Então, ela é uma despesa ordinária. É uma despesa que a gente consegue planejar, que a gente consegue prever, que a gente consegue autorizar. Então, ela tem previsão orçamentária, porque ela é uma despesa ordinária. Ela acontece normalmente, ela acontece com uma certa regularidade. Não quer dizer que acontece todo dia, mas existe uma previsibilidade, existe uma regularidade na realização da despesa ordinária. Mas tem também situações de emergência, nós vamos ter situações imprevistas
Calamidades públicas, comoções sociais, nós temos agora esses movimentos sociais e infelizmente as pessoas quebram patrimônio, destroem patrimônio público e essa despesa ninguém está esperando. Como é que alguém vai poder imaginar que uma coisa dessa vai acontecer? Então, despesas extraordinárias são emergenciais, acontecem quando ninguém tinha colocado lá no orçamento, né, especificamente aquela despesa. E a despesa especial, que não é prevista no orçamento também, porque ela acontece ao longo do ano, não por uma emergência, mas por uma decisão administrativa. A autoridade competente, o administrador público, toma uma decisão ao longo do exercício. Resolve que vai reformar um prédio público, resolve que vai realizar alguma compra. E não é por nenhuma emergência, não. Apenas porque não foi pensado antes e a necessidade surge, o interesse surge e vai poder ser atendido. Uma questão importante, interessante aí com relação a despesas especiais é que, de repente, pode haver uma receita maior. Está sobrando dinheiro. A gente considerou no orçamento uma determinada quantidade de recursos e, por algum motivo, a receita foi maior do que a esperada. Então, vamos gastar, vamos realizar mais serviços, vamos melhorar os serviços públicos, vamos aplicar esse dinheiro na melhoria da vida dos cidadãos, dos indivíduos. Então, nessa despesa especial, eu posso sim criar outras possibilidades que não estavam no orçamento. O orçamento foi elaborado no ano anterior e na hora de realizar o orçamento eu posso ter mais dinheiro, posso ter outras necessidades ou outros interesses públicos a atender. Então teremos a despesa especial não prevista no orçamento, né? Então essa despesa vai depender de qualquer maneira, não esqueçam disso. A despesa ordinária está no orçamento. A extraordinária pode não estar, né? Porque é uma calamidade, é uma emergência. A especial não está no orçamento, mas todas dependem de lei. Todas as despesas precisam ser autorizadas pela lei e a gente vai vendo ao longo do curso como é que essas leis vão surgindo, vão sendo aprovadas para criar os chamados também créditos especiais, que são uma das formas aí de conseguir realizar atividades públicas dentro do exercício a partir de uma lei especial, de uma lei que vai aprovar um crédito especial. Aí nós temos uma classificação quanto ao benefício dessa despesa. Então, tudo bem, nós esperamos, né, é o que a legislação determina, é o que a Constituição determina, que toda despesa seja no interesse público, para atender necessidades públicas. Apenas, nunca interesse particular de algum administrador, de algum governante. Mas esses benefícios que a despesa trará para a sociedade podem ser diferenciados, podem ter graus diferentes. Então, primeiro, uma despesa produtiva, que gera efetivamente um benefício econômico da sociedade, da coletividade. Então, a sociedade vai se enriquecer a partir daquela despesa. Um exemplo típico, claro, é a construção de uma estrada. Aquela estrada vai ser importantíssimo para aquela comunidade, para que possa desovar a sua produção, para que as pessoas cheguem mais rápido ao seu trabalho. Há um ganho econômico de toda a sociedade, de toda a coletividade daquele local onde a estrada foi construída. Então, aí eu tenho realmente uma despesa produtiva. Nós temos a construção de portos, aeroportos. Um problema grande no Brasil é a infraestrutura dos portos e aeroportos para que a gente possa, inclusive, competir lá fora. Mas na hora que um novo porto for construído, ou se houver uma reforma nos portos brasileiros, vai haver o enriquecimento da sociedade brasileira, que vai ter melhor condição de competir, de comercializar seus produtos. Então, essa é uma despesa produtiva. Depois nós temos despesas improdutivas. A coletividade não vai ficar mais rica com aquela despesa. É uma despesa necessária, nós estamos falando sempre de despesas necessárias, mas não exatamente de riqueza de produção. Então, aqui, por exemplo, a construção de uma penitenciária.
Ah, mas a gente precisa de penitenciária. Mas ninguém fica rico porque construiu, né? Não vai melhorar em nada, muito pelo contrário, muitas vezes vai haver uma depreciação dos bens, dos imóveis das pessoas. Então, não está vinculado ao enriquecimento, mas é necessário. E a despesa reprodutiva, né? Aí a despesa que vai realmente aumentar a capacidade econômica, a capacidade do país e até gerar mais receitas para o Estado, porque o Estado vai cobrar em relação àquela despesa. Então, toda vez que o país se enriquece, mas que também o Estado vai se enriquecer, até pela cobrança de taxa, até pela cobrança de novos tributos em cima daquilo que foi realizado, nós vamos ter uma reprodução do dinheiro público. O dinheiro gasto ele vai replicar, vai se reproduzir. Então não é só útil para uma coletividade, é útil para o enriquecimento do país e é útil também porque o Estado vai cobrar tributos em cima do resultado daquela despesa, né? Então aí nós vimos uma parte da classificação doutrinária, não é tudo que a doutrina classifica, nós temos outras classificações e, como eu falei, nós vamos colocar aqui todas as possíveis e imagináveis, porque o examinador ele pode ter preferência por uma classificação ou por outra, né? Então vamos ver a questão da ESAF, né? Que pergunta aqui, a respeito dos créditos adicionais de que tratam a Lei 4.320/64 e a Constituição Federal, é correto afirmar que a alternativa A é a alternativa correta. Os saldos remanescentes dos créditos especiais e extraordinários poderão ser reabertos no exercício seguinte, né? Então, o que a gente estava falando daquela despesa especial? Aquela despesa que surge ao longo do exercício que o administrador público resolve criar. E quando o administrador resolve aplicar o dinheiro naquela despesa nova, ele vai precisar, essa despesa vai ser classificada como despesa especial, e o que ele vai precisar é de um crédito também especial. Crédito é um valor em dinheiro. Então, o valor em dinheiro que vai ser destinado a essa despesa, ela é uma despesa especial, nós teremos um crédito também especial. E temos também o crédito extraordinário, que estava sendo criado aí, a despesa extraordinária foi criada por uma emergência, por uma calamidade pública ou outro evento inesperado. E aí também será criado um crédito para essa despesa, é o crédito extraordinário também. Então, uma despesa especial gera um crédito especial, uma despesa extraordinária gera um crédito, necessita de um crédito extraordinário. E acontece que esse crédito especial e esse crédito extraordinário foram autorizados por uma lei especial, uma lei que foi aprovada ao longo do exercício da própria execução da despesa. E pode acontecer que essa criação desse crédito, ou pela demora na edição da lei, na aprovação da lei, e por isso que muitas vezes se usa, na verdade, medida provisória, para que seja rápido, mas de repente demorou um pouco, ou a realização dessa despesa acabou não acontecendo, o saldo, o que sobrou desses créditos, vão ser reabertos no exercício seguinte. Na verdade, o que quer dizer aqui é que o orçamento do exercício seguinte, já sabendo agora da existência dessa despesa, o orçamento vai incluir essas despesas no próprio texto orçamentário. Então, durante o ano, foi importante, foi necessário que esse crédito especial e esse crédito extraordinário fossem criados por uma lei especial. Mas se sobrou dinheiro, não foi possível gastar tudo naquele ano, agora a gente vai colocar isso como uma uma despesa ordinária, um gasto previsto no orçamento do ano que vem. Então, essa é a alternativa correta. Aqui, quando fala que créditos para atender calamidades públicas são denominadas créditos especiais, isso está errado, porque aí serão créditos extraordinários. Os créditos suplementares destinam-se à criação de dotações orçamentárias, está errada, porque o crédito suplementar, ele suplementa uma dotação orçamentária que já existe.
Então, aqui nós estamos falando de um crédito especial. É o crédito especial que cria uma nova dotação orçamentária, cria uma nova despesa que não estava no orçamento original. Não é necessária a indicação dos recursos para abertura de créditos especiais? Errado. Se eu criei uma despesa nova, se eu criei um crédito especial que não está no orçamento, eu tenho que dizer da onde virá o dinheiro, de onde virão os recursos, tem que indicar os recursos. E os créditos adicionais são abertos mediante decreto. Ai, que horror! Sempre por lei, nunca por decreto. Então, até a próxima. Tinha que voltar, eu estava empolgada.